amigos e minhas amigas, vamos para a nossa entrevista conversar com o professor Leandro Consentino, que é cientista político, professor do INSPER. Professor, seja muito bem-vindo. Essa semana eu deixei essa entrevista para o final, para a gente fazer aquele arremate, porque houve vários movimentos políticos importantes essa semana, que certamente lá na frente talvez tragam volatilidade, porque quando a gente fala em eleição é sinônimo de volatilidade nos mercados. Mas o destaque da semana ficou por conta dessa movimentação, mais uma, da saída do Ronaldo Caiado do União Brasil, governador de Goiás, e da ida dele para o PSD de Gilberto Kassab. Agora, Gilberto Kassab tem 3 governadores de centro-direita para chamar de seus, ou centro-direita, né? Cada um vai pendendo mais para um lado do espectro político. Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior no Paraná e Ronaldo Caiado no em Goiás, ensaiando essa formação de uma chapa de terceira via. Como é que o senhor vê esse movimento do Kassab e que influência, como é que ele vai impactar na eleição desse ano? Bom dia. Professor, teu microfone está desligado. Será que o senhor desligou o seu microfone? Eu não consigo lhe ouvir. Vamos ver se está no mudo, de repente, às vezes a gente sem querer coloca, né, no computador. Foi, acho que foi, professor. Agora sim, perfeito. Perfeito. Bom dia, Amanda, bom dia a todos os espectadores do UOL, prazer estar aqui com vocês. De fato, é um movimento importante que a gente tem aqui, não só para 2026, como pensando também nas próximas eleições de 2030, né? Acho que o Kassab está criando aí uma força importante na direita, mandando um recado que a direita não deve ser colonizada por uma força só. Então, é um recado claro para o bolsonarismo que vem se desgastando desde a eleição passada e parece ter dificuldades aí de emplacar um candidato nessas eleições também. Vai, por enquanto, com o filho de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, mas aí o Kassab leu que há um espaço importante de uma direita se formando que não quer o Lula, obviamente, porque está na direita, mas também não quer o Bolsonaro, não quer a família Bolsonaro. Então, acho que isso é um movimento para consolidar um nome importante, ou alguns nomes importantes agora, mas mirando também para 2030. Isso que eu ia te perguntar, professor, acho que o senhor pegou aí o cerne da questão. Esse movimento do Kassab é para 2026 ou é um movimento mirando lá na frente em 2030 e a tendência dessa eleição é que ainda seja uma eleição polarizada entre esquerda e direita? Acho que há uma tendência ainda de polarização. Então, na verdade, há uma preparação de uma tentativa de candidatura de um perfil mais centrista, centro-direita e se consolidar, de exibir o nome. E se isso não chegar, só vai fazer uma tentativa. Se isso chegar ao segundo turno, maravilha, é uma chance importante que o Kassab tem, que o PSD tem, que o centro-direita tem. Se não chegar, ele já colocou um nome aí em disputa, já nacionalizou um nome, e aí vai o terreno para 2030, como certamente a gente não terá Lula no páreo, porque aí ou vai estar com idade avançada, ou já vai ter 2 mandatos seguidos e não vai poder se candidatar. E do lado do Bolsonaro vai ter uma dificuldade maior ainda de levar esse recall para adiante também. Então, acho que é uma tentativa agora, por isso que está projetando para 2020. Professor, no segundo turno, dizem que o favorito para assumir essa candidatura é Ratinho Júnior, né? De alguma forma, os outros dois, quando topam ir para o PSD, concordam, talvez não com todas as cartas na mesa, mas eu acho que entendem, inferem que o principal candidato é Ratinho Júnior. Nesse caso, o apoio do PSD deve ser a quem no segundo turno? Ou o senhor acha que o partido se divide e talvez reproduza um comportamento típico de MDB, por exemplo, que até tinha uma candidatura própria de Simone Tebet na eleição passada, mas aí uma parte de cara do MDB do Nordeste já apoia o Lula, o pessoal do Sul e Sudeste tinha gente apoiando o Bolsonaro, nem todo mundo embarcou na candidatura da Simone. O que acontece com o PSD? Mano, acho que ainda é cedo para a gente saber o que vai acontecer nesse segundo turno. Acho que muitas cartas vão ser jogadas, vai depender do próprio andamento da corrida eleitoral, do acordo fechado. Mas eu acho que o Kassab está aí aberto a quaisquer possibilidades. Me parece que hoje ele tem se distanciado mais do polo bolsonarista, de Flávio Bolsonaro, fez crítica, inclusive a uma submissão do Tarcísio Freitas a Jair Bolsonaro. Então, acho que esse é um polo que ele destaca. Ele pode desde a neutralidade liberal democrata, como já falou mais uma vez, até se reaproximar de Lula e apoiar eventualmente no segundo turno. Então, acho que essas são as hipóteses mais prováveis. Talvez ele vá na ideia de liberar a bancada e manter uma certa independência, até mesmo para projetar 2020, como a gente tinha falado. Não
a nenhum dos seus candidatos, torna a possibilidade de receber uma candidatura independente de terceira via mais factível nas eleições seguintes. Kassab sendo Kassab, né, professor? Um pé em cada canoa. É interessante porque quando, por exemplo, eu falei com muita gente do PT e falei com gente do PL também. Quando você fala com gente do PT, como eles entendem, receberam a candidatura, mais uma ida de um governador para o PSD, o anúncio de que o partido sim terá uma candidatura de centro-direita, de terceira via, você ouve assim do PT, mas isso mostra a fragmentação e a desunião da direita, é ruim para eles, né, porque eles estão competindo pelo mesmo eleitor. Já a direita fala, não, isso é bom para a gente, porque no segundo turno, se for o Ratinho, por exemplo, com certeza ele vai nos apoiar, não tem como apoiar o candidato da esquerda. E aí a gente vai reproduzir o movimento conforme aconteceu no Chile, com José Antônio Kast, eram vários candidatos de direita no primeiro turno, quando Kast foi para o segundo com uma candidata de esquerda, todos se uniram em torno de Kast e aí essa frente fica mais forte e vence a eleição. Qual dessas duas visões, ou talvez uma terceira visão, que englobe essas duas, lhe parece mais acertada? Acho que há espaço para a gente analisar dos dois lados, mas acho que a grande questão, Amanda, é que essas visões descartam o fato de que o eleitor já não está mais tão endossando tudo que o seu candidato do primeiro turno diz, né? Então, acho que é fundamental a gente ler os movimentos desse eleitorado para entender que mesmo que o Ratinho, por exemplo, no segundo turno. Eu tenho muita reserva a imaginar que o eleitor seja exatamente, reproduza exatamente o comportamento que o seu candidato do primeiro turno ordene ou comande para que faça no segundo turno. A gente já viu muitas mudanças aí de um turno para outro e a gente tem que estar mais sereno com relação a isso. Leandro, as pesquisas têm mostrado um fortalecimento e uma consolidação da campanha ou da pré-campanha, da candidatura de Flávio Bolsonaro. Como você avalia as chances dessa candidatura? Qual o telhado de vidro, quais seus pontos fortes, quais seus pontos fracos? Será uma eleição dura de qualquer forma e com resultado imprevisível? Ou pode-se confirmar aquela concepção inicial do PT de que Flávio seria um candidato mais fácil de enfrentar do que Tarcísio? Acredito que o Flávio seja um candidato mais fácil do que Tarcísio, mas nem por isso vai ser uma eleição simples. É uma eleição dura, sim, uma eleição que não deve decidir de forma alguma nada no primeiro turno, com certeza ele vai ao segundo turno, porque a correlação de forças colocada não permite uma vitória internacional. A gente já viu a eleição anterior como foi uma vitória bastante diminuta, né, dos pontos ali do presidente Lula ali, então é difícil a gente imaginar que essa eleição se feche no primeiro turno, e aí acho que revive o pegado de vida de Flávio Bolsonaro. O fato de ele ir ao segundo turno cria uma dificuldade adicional porque tem uma rejeição muito alta. Respeito das pesquisas onde posicionarem rejeições parecidas e ter o presidente, não tem que pensar que o presidente já tem uma rejeição natural por conta de estar no cargo, por conta de estar disputar um quarto mandato, né, o que é algo bastante que exige uma fadiga de material, talvez. Para o Bolsonaro seria um estreante, deveria ter uma rejeição muito mais baixa e larga, com uma rejeição pediátrica do pai muito alta, por vezes maior que o presidente. Então, acho que o grande telhado de vidro de Flávio Bolsonaro está nesse segundo turno, nesse aspecto da rejeição de ser do clã Bolsonaro, tem um aspecto na própria trajetória política do próprio Flávio Bolsonaro, aí, com suspeitas, algumas questões aí que deixou para trás, daí agora tem alguma universidade privada, isso habita o imaginário coletivo do eleitorado. Então, acho que essa é a grande questão, vai ter que trabalhar essa rejeição para chegar competitivo nas eleições. Isso não é uma tarefa fácil. Todo cientista político sabe que é muito difícil marcar eleições, sobretudo por elas estão cristalizadas como a de Flávio Bolsonaro. É a sua maior fortaleza, que é o sobrenome Bolsonaro, também é a sua maior fraqueza, né? Paradoxal. Professor, como sai Tarcísio desse processo todo? Faltou habilidade política para ele se firmar, porque ele era o favorito, né? Na Bolsa de Apostas, sempre frequentou
a principal bolsa de apostas podia ter largado com uma frente ampla unida em torno do seu nome. O Kassab sempre disse que nunca lançaria candidato se Tarcísio fosse candidato, mas ele não foi o escolhido de Bolsonaro. Como ele sai desse... Faltou habilidade política, porque ele não conseguiu firmar essa candidatura, e 2, como ele sai desse processo enfraquecido, qual o destino político dele? Acho que o Tarcísio sai menor do que estava há alguns poucos meses, né? Quer dizer, frequentando aí as grandes bolsas de aposta aí para ser figuradas aí, mas para ser o presidente da República, ou o candidato a presidente da República, e agora desde que está frequentando isso, está ali se designando a uma candidatura estadual, uma reeleição estadual, que é importante. O estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, de forma alguma deve ser encarado como presidente de população, mas para quem sinalizava muito forte que buscava a presidência, né, não podia ser não verbalmente, porque sabe que os bastidores isso se movimentava de maneira muito forte, aí, acho que agora a gente tem um retrocesso de ver um governador que sai menor, sobretudo por obra do seu próprio padrinho político, né? Vamos lembrar que o próprio Jair Bolsonaro amarrou uma bola de ferro nas pés de Tarcísio chamado candidatura de Flávio Bolsonaro, né? A candidatura de Flávio visava exatamente parar o movimento de candidatura de Tarcísio e dizer, não, ele vai comandar a direita, continua sendo o plano Bolsonaro, não há espaço para outra liderança crescer aqui. Então, acho que Tarcísio foi vítima do próprio padrinho político, perde um bonde importante, um cavalo selado que passou na sua frente, e vai buscar 2030. Só que o programa de 2030 está muito aberto, né? 2030 vai ter se Lula ganha, por exemplo, vai ter um sucessor à esquerda ali que vai buscar se movimentar, vai ter essa candidatura de centro-direita construída aí pelo PSB que ele está conversando, e o próprio plano Bolsonaro não deve querer sair de cena tão facilmente também. Então, Tarcísio vai ter uma área bastante interditada em 2030, com nenhuma garantia de um movimento tão forte como ele tinha para essa eleição há poucos meses. E aquela coisa, se Flávio ganhar, é um projeto de 8 anos, né, professor? A não ser que ele ceda o lugar para o pai, mas aí não tem certamente espaço para o Tarcísio nesse cenário. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, viu? A gente volta a se falar em breve. Eu que agradeço, Amanda. Um grande prazer e até breve.